Longos dias e belas noites, leitores e leitoras fiéis. Eu sou Edilton Nunes e hoje nós vamos falar sobre os livros inéditos de Stephen King. Aquele canal de novo. Tá gravando? Já? Ok. Sejam todos muito bem-vindos, leitores e leitoras fiéis, a mais um vídeo deste canal lindo, maravilhoso, fantástico, espetacular. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês notaram, mas a qualidade do nosso vídeo está muito melhor, está muito mais bem feito. O pessoal que me segue lá no Instagram provavelmente já sabe que eu comprei uma câmera nova, né? Então agora nós temos uma iluminação legal, uma câmera bacana e um áudio legal. Agora só falta um apresentador que não soe tanto assim. Bom, mas enfim, eu pensei em fazer um unboxing dessa câmera para mostrar para vocês o equipamento, como é que tá a evolução do canal e tudo mais, mas eu pensei, esse não é um canal sobre tecnologia, é um canal sobre Stephen King, então talvez o pessoal não se interesse. Para quem tem interesse, a câmera é essa daqui que vai aparecer na minha cara, e valeu muito a pena porque ela tem uma coisa muito bacana, que é um sistema de autofoco bem legal, vou mostrar para vocês. Este é o meu rosto em foco. Agora, só porque eu falei do sistema de autofoco não vai focar. Focou. Ah, esse é o livro em foco. Voltou para o meu rosto. Bom, sabemos que Stephen King é um escritor muito prolixo, que lança de 1 a 2 livros por ano. Ele já foi mais prolixo, para falar a verdade, né? Ele já escreveu muito mais antigamente. Hoje em dia, esse ritmo diminuiu até pela questão da idade. Acontece que mesmo a Suma de Letras sendo tão prolixa quanto o próprio Stephen King no lançamento dos livros dele no Brasil, principalmente os mais recentes, a editora não conseguiu lançar todos os livros do autor no Brasil ainda. Seja por questão de timing, de lançamentos, seja por questão mercadológica, enfim. O fato é que nem todos os livros de Stephen King foram lançados no Brasil. E é justamente sobre esses livros que não foram lançados no Brasil que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, só fazendo uma pequena ratificação no título do vídeo, não são livros inéditos, são livros inéditos no Brasil. Então, se você veio assistir esse vídeo esperando livros inéditos de Stephen King em inglês, sinto te desapontar, mas não vai rolar. Nós vamos falar apenas de livros inéditos em português, com exceção de um que também é inédito em português e nós vamos falar daqui a pouquinho. A lista de livros que eu separei para vocês inclui 12 obras, sendo livros de não ficção, livros de ficção e livros de conto. São livros que até o momento de publicação deste vídeo ainda não foram publicados no Brasil, então são livros que estão inéditos em língua portuguesa. Como eu falei anteriormente, nós vamos desconsiderar os livros que foram publicados em Portugal, por exemplo, já que tecnicamente eles não estão traduzidos para a língua portuguesa do Brasil, eles não foram lançados no Brasil. Ah, vocês entenderam. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos aos primeiros livros. Começamos por um romance que, infelizmente, eu não tenho em edição física, eu tenho apenas no Kindle, que eu realmente não sei. Onde é que tá o meu Kindle, sabe? Não? Importante, nota mental, achar meu Kindle. The Girl Who Loved Tom Gordon, ou A Garota que Amava Tom Gordon, conta a história de uma garotinha chamada Patricia McFarlane, ou Trisha, como ela é carinhosamente apelidada. Após o divórcio dos pais, Trisha passa a viver com o seu irmão mais velho e sua mãe, tentando sempre apaziguar as discussões dos dois, que têm um relacionamento bastante conturbado. Certa vez, enquanto participa de uma caminhada com seu irmão e sua mãe nas montanhas do Apalache, Trisha se afasta um pouco para ir ao banheiro e acaba se perdendo dos dois. Aos poucos, Trisha vê sua sanidade indo embora quando ela começa a ouvir a voz do seu jogador de beisebol predileto, Tom Gordon. Só um pequeno adendo, Tom Gordon realmente existiu, ele não é um personagem ficcional. Quer dizer, existiu não, ele ainda existe, né? Porque ele não morreu, ele ainda está vivo. Ele atuou como arremessador dos Boston Red Sox de 1996 até 1999. Em 2008 ele foi campeão da World Series, jogando pelo Philadelphia Phillies. Esse livro, como eu falei para vocês, é um dos livros que existe em português, mas não em português do Brasil. Existe apenas em português de Portugal, opa! E recebeu o título de A Rapariga que Amava Tom Gordon. Em 2004 foi lançada uma versão de pop-up desse livro. Sabe aqueles livros que você abre que viram figuras e tal? Eu vou colocar algumas imagens aí para vocês verem. Atualmente essa é uma versão de colecionador e pode ser encontrada por valores que superam em muitos $400. Na sequência de romances inéditos, nós temos The Colorado Kid, ou O Garoto do Colorado. O livro foi lançado originalmente pela primeira vez em outubro de 2005 pelo selo Hard Case Crime e, como o próprio nome sugere, é especializado em livros de romance policial. Na história, o corpo de um homem é encontrado numa pequena ilhota. A identidade do homem permanece um mistério por pelo menos um ano. Nesse meio tempo, duas pessoas responsáveis por um jornal
jornal local, desenvolvem um fascínio anormal pelo caso, que dura pelo menos 25 anos, até que eles tivessem novamente a chance de investigarem o caso, agora com a ajuda de um jovem repórter concluindo seu estágio de pós-graduação. O livro rendeu uma série de TV que foi levemente inspirada nele, que, convenhamos, eu não gostei muito. A série se chama Haven, se eu não me engano ela teve 6 temporadas. Ela foi ao ar pelo canal Sci-Fi de julho de 2010 até 2015, se eu não me engano. Em 2007 foi publicada ainda uma edição especial limitada de capa dura desse livro, ilustrada por 3 artistas diferentes, e em maio desse ano outra versão do livro foi publicada também em brochura, mas com ilustrações. Assim como acontece com a maioria dos livros do King em inglês, também existe uma versão em audiobook desse livro, narrado pelo ator Jeffrey Deman, que interpretou o promotor no julgamento de Andy Dufresne no filme Um Sonho de Liberdade, que também foi um dos policiais na penitenciária de Cold Mountain no filme A Espera de um Milagre. O próximo livro da lista de inéditos de Stephen King no Brasil é Charlie Choo Choo. Será que dá pra ver? Vai focar? Focou? Foi. Derivado da série de livros conhecida como A Torre Negra, Charlie Choo Choo foi o primeiro livro ilustrado de Stephen King e segundo trabalho publicado por ele sobre o pseudônimo, no caso, sobre o pseudônimo de Barry Evans. Barry Evans é uma personagem creditada como autora do livro Em Terras Devastadas, terceiro romance da série Torre Negra, lançado em 2016, e onde é contada a história de Charlie Choo Choo. O livro é um livro infantil que conta a história do maquinista Bob. Deixa eu ver se eu acho uma foto do Bob aqui para vocês verem. Retrato do Bob. Olha aqui, esse é o Bob. Não sei se dá para ver aí, mas deu para ver? Certo dia, Bob descobre que Charlie Choo Choo tem vida própria e ele acaba desenvolvendo uma amizade muito próxima com o trenzinho. Atualmente existem basicamente 3 versões desse livro. A versão comercial tem número de série, informações sobre a editora, sobre o autor das ilustrações e uma indicação do próprio Stephen King com os dizeres: se eu tivesse escrito um livro infantil, ele seria assim. Existe também outra versão para colecionadores muito parecida com essa, mas com algumas diferençazinhas. Essa segunda versão vem com um aviso na capa e com um certificado, deixando claro que foram feitas apenas 1000 cópias como ela. Ela também veio assinada pela própria Barry Evans. Só uma pequena observação, a assinatura não é do Stephen King, é de uma atriz contratada para fazer a personagem Barry Evans. Mas mesmo assim ainda trata-se de uma edição limitada de 1000 exemplares e ela é um pouquinho rara, não é necessariamente rara. Você acha ela por algo em torno de $700 na internet. Quanto que tá o dólar na internet? 5? 7 vezes 5, 35. R$3.500 aproximadamente essa edição. E temos ainda uma terceira edição que é esta aqui, que eu tenho. Ela é um pouco mais rara do que as edições anteriores porque ela foi lançada em 2016 e foi a primeira versão desse livro a ser lançada. Foram apenas 150 exemplares distribuídos na San Diego Comic Con. E ele é bem bacana, vou mostrar para vocês mais detalhes do exemplar. Ele veio primeiro com um recibo do Restaurante da Mente de Manhattan, aqui para vocês conferirem. Vai sair provavelmente tortinho aí, não sei se vai dar para focar, mas tá aí. Restaurante da Mente de Manhattan. Ele veio no nome de Jake Chamber, acho que não vai dar para ver, mas ele veio no nome de Jake Chamber, tá aqui. Comprovando que o Jake pagou, tá aí bonitinho, o recibo de compra. E ele também veio com a assinatura da Barry Evans, da atriz, dá pra ver? Dá pra ver aí? Acho que dá. Da atriz que interpretou o personagem Barry Evans na Comic Con. Não possui códigos de barras, por isso ele não pode ser vendido na internet, não em sites comerciais como a Amazon e esses outros sites assim. No eBay você talvez encontre alguma cópia dele. Apesar de que a última cópia que eu encontrei foi vendida aproximadamente $1.500 e depois que ela foi vendida eu não achei mais nenhuma cópia. E tem aquela diferença também que nos outros livros não tem a citação do Stephen King, que é aqui em cima. Também não tem a questão da editora, do nome da editora, código de barra, esses pequenos detalhes. O livro foi feito para emular ao máximo o livro que o Jake compra no Restaurante da Mente de Manhattan, no terceiro livro da Torre Negra, que é o Terras Devastadas. Terras Devastadas, no plural. O nome da atriz que autografou o livro é Alison Davis. Ela fez o papel de Barry Evans na Comic Con e eu vou estar colocando a fotinha dela aqui do lado para vocês verem. Agora vamos deixar os romances de lado e vamos falar um pouco sobre os livros de contos. O primeiro livro de contos inéditos de Stephen King no Brasil, que na verdade não são contos, são novelas, ou seja, são histórias que não são grandes o suficiente para serem romances, mas também não são curtas o suficiente para serem contos. Mais ou menos o que acontece com Quatro Estações, Escuridão Total Sem Estrelas. Todos esses livros são compilações de novelas, na verdade, não de contos especificamente falando. O primeiro livro de novelas inédito de Stephen King é
Hurt in Atlantis. Deixa eu ver se dá pra focar aí bonitinho. Hurt in Atlantis é uma coletânea composta por 5 histórias, sendo 2 delas um pouco maiores e outras 3 menores. Todas as histórias se conectam e possuem personagens recorrentes, acontecendo de maneira cronológica, falando principalmente sobre os anos 60 e sobre a Guerra do Vietnã. O foco das histórias é a chamada geração Boomers, ou Baby Boomers, jovens nascidos entre as décadas de 46 e 64, que cresceram em meio a uma relativa prosperidade graças aos subsídios dados pelos governos na época da Guerra do Vietnã. As histórias que compõem o livro são Homens Baixos em Casacos Amarelos, Corações na Atlântida, Willy Cego, Por que Estamos no Vietnã e Sombras Celestes da Noite Estão Caindo. Em 2011 foi lançada uma adaptação que teve 2 histórias do livro como base, Homens Baixos em Casacos Amarelos e Sombras da Noite Celestial Estão Caindo. Intitulado também de Hurt in Atlantis, o filme foi estrelado por Anthony Hopkins e Anthony Yelchin como Bob Garfield. Embora os elementos essenciais da narrativa estejam presentes no filme, muita coisa foi mudada nessa adaptação. As várias referências que o livro possui com relação à Torre Negra, por exemplo, foram retiradas e o destino dos personagens, que é contado em um último conto que consta no livro também, foi retirado do filme. Mas ainda assim é um livro muito bacana, é uma das melhores adaptações de Stephen King, na minha humilde opinião. O próximo livro da lista é o único livro inédito em língua portuguesa e em língua inglesa também, já que ele ainda não foi lançado. Seu lançamento está previsto para o ano que vem. Não, o ano que vem não, gente, a gente está em 2020 já. Correção, o lançamento está previsto para este ano. Estamos falando de If It Bleeds, a nova coletânea de novelas de Stephen King, que também vai seguir os mesmos moldes de Hurt in Atlantis, de 4 estações, Escuridão Total Sem Estrelas. Enfim, será uma coletânea com 4 novelas. If It Bleeds, a história que dá título ao livro, é meio que uma sequência indireta de Outsider, um dos livros mais recentes dele lançados aqui no Brasil. E será protagonizado pela detetive Holly Gibson, do livro Mr. Mercedes, e que também aparece em Outsider. Será o primeiro caso solo dela em um livro de Stephen King. As outras histórias que farão parte do livro receberam os títulos de O Telefone do Sr. Harrigan, A Vida de Chuck e Ratos. O livro conta ainda com notas introdutórias de Stephen King, falando um pouco mais sobre como surgiram as histórias e quais foram as suas principais fontes de inspiração. O próximo livro da lista não pode ser considerado necessariamente um livro inédito, já que ele não existe aqui no formato de livro, mas todos os seus outros trabalhos foram lançados de maneira independente. O filme se chama Stephen King Goes to the Movies, ou Stephen King Vai ao Cinema, em tradução livre. A coletânea foi lançada em 2009 e conta com 5 histórias de Stephen King que foram adaptadas para o cinema e TV. Os contos que constam no livro são 1408, que já foi publicado originalmente no livro Tudo é Eventual e que depois virou o filme 1408, de 2007. Também temos o conto The Mangler, de 1978, publicado no livro Sombras da Noite. Também consta no livro o conto Homens Baixos de Casacos Amarelos, publicados em Hurt in Atlantis, que também virou o filme Hurt in Atlantis, como nós falamos anteriormente, protagonizado por Anthony Hopkins em 2001. Também temos presente no livro o conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que virou o filme Um Sonho de Liberdade, de 1994, dirigido por Frank Darabont, e que, na minha humilde opinião, é uma das melhores, se não a melhor adaptação de Stephen King já feita. E por último, mas não menos importante, nós temos o conto As Crianças do Milharal, também do livro Sombras da Noite, e que virou o filme Colheita Maldita. Cadê esse aqui? Foca. Colheita Maldita. Agora, deixando um pouco os livros de conto de lado, nós partimos para os romances do seu pseudônimo, Richard Bachman, mais precisamente Blaze. Lançado em 2007, o livro conta a história de um homem chamado Clayton Blaisdell Jr., ou Blaze, como ele é mais conhecido. Blaze é um vigarista que teve uma vida muito difícil, com atividades criminosas mesquinhas ao lado de seu amigo George. Depois que George morre, Blaze começa a ouvir as vozes dele em sua cabeça, e essas vozes mandam que ele sequestre uma garotinha para que ele possa pedir o resgate e acabar ficando rico. Acontece que o Blaze acaba se apegando com essa garota, já que ela teve tudo que ele não teve em sua infância. E o Blaze não bate muito bem assim da cabeça. Então nós temos uma história contada em primeira pessoa pelo próprio Blaze, falando um pouco sobre como é ouvir aquelas vozes, quais as sensações que ele tem, como ele encara o fato de ter que sequestrar aquela criança, os remorsos que ele sente, a culpa, enfim. É uma história bem bacana, uma história bem interessante. Na minha opinião, é o melhor Bachman de todos que eu já li. Segundo o próprio Stephen King, o manuscrito foi encontrado no seu sótão. O original tinha 173 páginas e foi escrito em 1973, ou seja, antes da escrita de Carrie. Depois que achou o manuscrito, King acabou reescrevendo as 100 primeiras páginas dele e lançando como um Bachman Book, já que, segundo ele, o
o livro tem aquela pegada de coisas que não dão certo no final e de histórias mais aterradoras, de histórias mais sinistras, típicas de um Beckman Book. O livro conta ainda com um conto chamado Memory, que foi lançado na edição 28 da revista Teen House de 2006. Esse conto ele é bem semelhante, na verdade, acredite-se até que o próprio Stephen King utilizou esse conto reescrevendo ele para fazer o primeiro capítulo do livro do McKay. Agora vamos partir de maneira bem rápida para os livros de não ficção. Fateful foi escrito em coautoria com Stuart Ullman e conta como foi a temporada de 2004 dos Boston Red Sox. Stephen King é fã de beisebol e ele provavelmente comemorou muito a temporada de 2004, já que os Boston Red Sox, o seu time do coração, não venciam o campeonato desde 1918. O livro conta algumas histórias dessa temporada e foi dedicado a Victoria Snellgrove, uma estudante do Emerson College. Ela foi vítima de munição teoricamente não letal por policiais que faziam a segurança do local. O próximo livro não é necessariamente um livro, mas sim um ensaio. Guns foi um ensaio de não ficção escrito por Stephen King em 2013, lançado como e-book pela Amazon. Nele ele fala um pouco sobre a cultura armamentista dos Estados Unidos, além de falar um pouco mais sobre por que ele deixou de publicar Fúria, sua novela proibida, que conta a história de um jovem que entra numa escola armado e que faz seus colegas e a professora de reféns. Todos os lucros oriundos da venda desse livro foram doados para a campanha Brady, que visa a prevenção contra a violência armada nos Estados Unidos. O próximo livro foi escrito por Stephen King e por vários de seus colegas escritores, que fazem parte da banda The Rock Bottom Remainders. The Rock Bottom Remainders Tour America, com 3 acordes e 1 atitude, foi um livro de compilação de histórias dos integrantes da banda sobre a primeira turnê deles. Além das histórias muito interessantes, o livro tem cerca de 100 fotos tiradas por ninguém mais, ninguém menos do que a nossa queridíssima Tabitha King. Nightmares in the Skies é um livro de mesa de café. Eu não sabia que isso existia. Livro para mesa de café. Pelo que eu entendi, é um livro que você folheia enquanto você toma café. O livro foi lançado em 1988 e conta com alguns textos de Stephen King e fotos de F. Stopes Fitzgerald. Resumidamente falando, é um livro que tem várias fotografias de gárgulas e textos de Stephen King. E provavelmente nunca será lançado por aqui, porque eu acho que as editoras não lançam livros de mesa de café. O próximo e último livro da lista é Janelas Secretas, ensaios e ficções sobre o ofício de escrever. Esse livro é, na verdade, uma coletânea de contos, ensaios. Pausa porque minha esposa está me ligando. É que eu estava gravando um vídeo aqui, inclusive você está aparecendo nele agora. Ela mandou um oi para vocês. Bom, voltando a falar sobre a Janela Secreta. Apesar do livro ter um título derivado de um conto de Stephen King, nem a história nem sua adaptação cinematográfica com Johnny Depp no papel principal tem nada a ver com o livro. Mas um detalhe interessante é que o livro tem um prefácio de Peter Straub, um amigo de longa data de Stephen King e que já escreveu pelo menos 2 livros com ele, né? A Casa Negra e o Talismã. E recentemente lançou um livro muito bom pela Dark Side chamado Ghost Stories. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui em cima. Ghost Stories. E este foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de clicarem no joinha, porque joinha é legal, joinha é bacana, de clicarem no sininho para ativarem as notificações do canal e compartilhem este vídeo para que possamos disseminar a palavra do tio Steve pelos 4 cantos da internet. No mais, desejo a todos longos dias e belas noites.